Boa tarde, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo, uma noite de domingo de estudos, ou para os nossos irmãos do Brasil ou da América do Sul, uma tarde, final de tarde de estudos sobre o tema suicídio na visão espírita, causas e prevenção. Nós temos estado a enumerar as diferentes causas. Este estudo é dividido em 4 áreas distintas. Nós já falámos sobre a primeira área. Este estudo começou no dia 12 de março, nós já estamos em maio, e a primeira parte foi o conceito de suicídio, a segunda parte, razões do suicídio, onde nós ainda estamos hoje vamos, estas razões do suicídio têm várias divisões. Hoje vamos falar sobre bullying, já falámos sobre problemas morais, sobre depressão, obsessão espiritual, solidão, saúde irregular, que foi na semana passada, esta semana sobre bullying e a próxima semana sobre o luto. Depois vamos para a terceira parte, que é exatamente a visão espírita sobre o suicídio. E a visão espírita sobre o suicídio, nós vamos focar mais sobre todas as questões da visão espírita sobre o suicídio, e acabaremos com o propósito da vida, terminaremos assim o nosso estudo. Portanto, eu diria que nós temos mais, tirando hoje, temos mais 1, 2, 3, 4 domingos. Portanto, devemos terminar este estudo sobre suicídio na ótica espírita, causas e prevenção, no final de junho. E depois iremos iniciar um estudo sobre saúde e ectoplasma, em que nos iremos debruçar sobre o que é o ectoplasma e qual é a importância do ectoplasma para a nossa saúde. Está bem? Hoje então vamos para falar e refletir sobre o bullying, que é uma das principais causas do suicídio entre os jovens e até já entre as crianças. Nos dados da Organização Mundial de Saúde, 63% das mortes em jovens entre os 11 e os 19 anos tinha como suicídio, jovens mortes de jovens por suicídio, tinham como causas o bullying, o que é uma coisa assustadora. Este estudo começou a ser feito aqui na Europa há sensivelmente 14 anos, e das pesquisas que foram fazendo sobre este flagelo, digamos assim, apontaram para estes números, não é? Eu não tenho os números atuais em todas as áreas do bullying que vamos falar aqui, mas fica já esta referência. É também um flagelo, e não é só nos jovens, porque os estudos recentes apontam que o bullying neste momento é praticado em várias áreas e em vários núcleos, inclusivamente no trabalho. E, portanto, nós vamos falar um bocadinho sobre tudo isso. E é uma das causas ou das consequências, se calhar são as duas coisas, que estão a retardar ou a estagnar a evolução da nossa sociedade a vários níveis, que já foi bem diferente, não é? Mas para falarmos destes temas difíceis e para pedirmos sempre o amparo, nós vamos fazer uma prece para que os nossos irmãos espirituais nos envolvam, nos protejam e nos orientem para estes estudos que são difíceis para nós, que estamos aqui encarnados, quer estejamos a ouvir, a participar ou a orientar. São estudos que são impactantes, e assim convido a todos para elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, até ao nosso amado Mestre Jesus, regente do nosso planeta Terra, até à nossa querida Mãe Maria, a nossa amada Maria Madalena, e todos os nossos irmãos que nos podem orientar nos estudos como os mentores dos caminhos de amor e paz. Queremos aqui também manifestar a gratidão a todos aqueles que no mundo espiritual trabalham com todos nós, que tivemos já passados suicidas, conscientes ou inconscientes. A nossa gratidão a todos eles e a nossa imensa gratidão para com todos aqueles que neste preciso momento trabalham no resgate de todos esses irmãos, que são cada vez mais.
em diferentes áreas, diferentes formas, numa sociedade que está a construir-se com bases que promovem a segregação, a humilhação e que levam os nossos irmãos menos preparados a não aguentarem o peso. E assim vos pedimos a todos, encarnados e desencarnados, mas principalmente aos nossos mentores desencarnados, o amparo da luz, da paz e da bondade para a compreensão e para a harmonização dos espaços e de nós mesmos nos estudos que vamos iniciar. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, nós hoje vamos então falar sobre bullying na visão espírita. E eu, para não me perder com tanta informação, fui tirando as minhas notas, não é? Fui tirando as minhas notas. E vamos começar com o entendimento do que é realmente o bullying. O bullying ocorreu sempre, desde que o homem é homem, porque houve sempre a necessidade daqueles que tinham mais força física ou mais poder nas diferentes áreas, de exercê-lo sobre aqueles que tinham outras formas de estar na vida, que eram diferentes, que eram mais fracos ou que eram simplesmente mais harmoniosos e que não correspondiam às expectativas destes mais poderosos e destes mais fortes. Portanto, ele sempre existiu. A grande novidade aqui na nossa sociedade, começou na nossa sociedade mais ocidental, esta questão do bullying, e os estudos reportam aqui na Europa que começou há sensivelmente 14 anos, os estudos e as pesquisas mais aprofundadas, quer dizer que o bullying começou e iniciou-se como fenómeno de massa muito antes destas datas, não é? E o fenómeno começou por haver um grande crescimento destas práticas violentas, tanto a nível físico como psicológico, em jovens adolescentes, em jovens e crianças. Agora está a ser muito exponencial, o desenvolvimento está a ser muito grande nas crianças e cada vez crianças mais jovens. É certo, todos nós, quando passamos pelas escolas, sempre tivemos um ou outro amigo ou colega mais rofia, mais agressivo, mais rebelde, mas rapidamente ele era neutralizado, digamos assim, pelos próprios assistentes da escola, pelos próprios professores ou até por alguns alunos que se opunham a esse tipo de práticas, e o número dos que se opunham era superior ao número daqueles que o praticavam, em regra geral. Hoje em dia é exatamente o oposto. E, portanto, porquê? Porque por diferentes situações que nós já vamos ver, mas em termos aqui das questões das estruturas do ensino, e eu falo por Portugal, há uma remodelação muito grande ao longo de alguns anos a esta parte, a vários níveis da estrutura do ensino público, principalmente. Não é que o bullying não ocorra no ensino privado, porque ele ocorre em todo o lado, mas no ensino público ele é mais exponencial, digamos assim, porque há uma retirada de docentes, de assistentes, de vigilantes, e, portanto, a quantidade de pessoas que vigiam os alunos ou que poderiam lá estar para dar amparo àqueles que são diferentes, às vezes não acontece. E também porque as famílias não estão educadas, também elas, porque também elas às vezes praticam esta prática, é uma redundância, nos seus meios de trabalho, nas igrejas, enfim, nos clubes, nos meios onde frequentam, não é? Então vamos ver um bocadinho, afinal, o que é o bullying e se ele só existe nas escolas. Claro que não, nós já vimos agora que não. E, portanto, o bullying deixou de ocorrer apenas nas escolas e tornou-se um fenómeno mundial, que se manifesta presencialmente ou à distância através das redes sociais, usando
os casos graves casos graves como depressões, e aqui estamos a falar principalmente do bullying moral, como internamentos e problemas físicos para toda a existência, nesta existência na matéria, ou seja, às vezes o bullying leva a deficiências, tal a violência com que é feito, e há casos em que levou a mortes de crianças e de jovens nas escolas. Levou ao suicídio de outros, mesmo em tenra idade. E o que é o bullying, afinal? O bullying é uma palavra que deriva da palavra inglesa bully. E bully significa tirano, vilão ou valentão. É a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos e psicológicos. Não é um ato pontual, isso é agressão. É um ato repetido intencionalmente. As agressões sempre existiram também entre seres humanos, não é? Em todos os tempos, até entre miúdos e jovens, não é? Mas são coisas pontuais. Quando elas são intencionais e repetidas, então sim, há um padrão a que se chama bullying. A violência é praticada com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir física e psicologicamente. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho, etc. E muitas vezes pelos próprios familiares, ou seja, dentro das próprias casas, a chamada violência doméstica, ou até em situações mais pontuais pode ser mesmo bullying, ou seja, segregação de um dos membros da família ou uma das crianças. No trabalho é facilmente identificado que é o sistema da humilhação e segregação de um em relação aos outros, normalmente por questões de poder ou por questões de lutas em relação a qualquer situação profissional. Muitas vezes até os próprios líderes ou chefes que têm comportamentos e condutas menos adequados e que subjugam verbal ou por e-mail, indiretamente, e vão minando, intrigando, subjugando. Isto também é bullying. As causas do bullying quais são? As causas do bullying são sempre a procura de popularidade ou status social, e são algumas das razões que levam o autor do bullying ou os autores, porque há fenómenos diferentes em diferentes locais. Às vezes são um grupo de jovens, 2 ou 3, outras vezes é só um. Ultimamente os estudos indicam que são grupos de jovens quase como com padrões idênticos aos chamados clãs, não é? Aos chamados que vão ter estas atitudes em relação a outros jovens ou outras crianças, não é? E, portanto, eles têm estas práticas como forma de afirmação do seu poder, o que leva à expulsão daquele que não faz parte do tal grupo, quando é grupo. E que tipos de bullying nós temos? Portanto, nós temos os bullyings diretos, aqueles que facilmente se identificam como atos de violência sistematizada e continuada. Portanto, temos o bullying verbal, que é talvez o mais comum e consiste numa série de atos de violência psicológica, ofensas, provocações, ameaças, intimidações, humilhações, etc. E temos o bullying físico, que é aquele mais visível, que é a agressão física, uma série de ações intencionais com o objetivo de magoar. Pontapear, bater, arranhar, empurrar, morder, beliscar, fazer tropeçar de propósito, etc. Tudo isto é bullying e tudo isto humilha aqueles que são os visados. E depois temos o bullying indireto. E temos também duas formas de bullying indireto. Temos o que define o bullying indireto é o facto da vítima estar ausente do cenário de bullying, por exemplo, e é a maldicência que nós tanto estudamos aqui no Evangelho, que nós tanto falamos, não é? Que é falar mal pelas costas,
espalhar boatos, espalhar intrigas, enfim, ou grupos que excluem uma pessoa promovendo o seu isolamento, também também partilham ou também promovem ou praticam o bullying indireto. E depois temos um bullying que é recente, que é o cyberbullying, e tudo o que é cyber tem a ver com as redes sociais, com os diferentes aparelhos tecnológicos, sejam computadores, iPads, televisões, telemóveis, enfim, tudo isso. Portanto, cyber de ciberbullying, digamos assim. São atos de intimidação intencionais e repetidos, como qualquer tipo de bullying, só que são praticados por meio destes dispositivos eletrónicos que eu referi, como sejam os computadores, celulares, etc. E podem ocorrer através das redes sociais, dos e-mails, das mensagens de texto, nos chats, nos sites, enfim, é uma panóplia. Eu até aqui acrescentaria nos programas de televisão, porque os programas de televisão que não têm muita ética, nem muito propósito educacional, que não têm muita consciência do impacto que vão causar nas populações e nas pessoas, que não se acautelam porque sabem muito bem o que fazem, mas não se acautelam com o facto de estarem a criar uma sociedade vazia de princípios morais e éticos e vão estimulando práticas com fins lúdicos, o que ainda é mais grave, que é pôr o bullying, que é sempre uma agressão essa que pode ser moral ou física, como nós já vimos, direta ou indireta, não é? E promovem este tipo de prática violenta através dos concursos como forma de diversão. É interessante, é giro ver os outros a sofrer, é giro ser agressivo para os outros, é giro humilhar os outros em direto para milhões de telespectadores, como alguns programas que nós sabemos que existem em Portugal e existem em todo o mundo. Muitos deles são pacotes de programas internacionais que são comprados, enfim. E, portanto, isto é grave. E a questão do bullying é uma questão muitíssimo grave. Leva ao esvaziamento dos princípios morais e éticos de toda uma sociedade. Ao ocorrer na infância, estamos a esvaziar estes princípios nos jovens, nos pequeninos. Estamos a tirar-lhes a beleza da infância, estamos a tirar-lhes a beleza de podermos estar a criar uma sociedade melhor, que não vai ocorrer. Mas, porque nós estamos muitos de nós estamos atentos e já somos uma percentagem muito alta a estar atenta. Mas que é facto é que é feito e é triste que assim seja. Eu li outro dia e eu vi depois mais tarde uma palestra sobre o mesmo tema em que diziam que as crianças pequenininhas, as bebés que estão a nascer agora, já são crianças com princípios estelares muito determinados. E, portanto, estas crianças não vão aguentar, se nós não nos acautelarmos bem, não vão aguentar a densidade que nós, que nascemos todos já há bastantes anos, aguentamos, não é? Não vão. Portanto, eles precisam de uma revolução social ao nível ético e moral, que tem que ocorrer com maior brevidade, que já está a ocorrer, mas que tem que ser um bocadinho mais acelerada para que nós possamos acolher estes bebés lindíssimos, que são o nosso futuro. Nós já estamos a caminhar todos para muito crescidos e o nosso futuro são estes bebés. O nosso futuro não são as pessoas dos 40, que é a geração se calhar já mais próxima, que acha muita graça a ver alguém sofrer, não é? E essa geração terá que ter algum esclarecimento rápido, já tem consciência para isso, não é? E nós todos sabemos, somos espíritas e sabemos o princípio destas coisas, que estas situações são manipulações da contraparte, ou seja, dos espíritos das trevas que vão esticando os seus tentáculos para não deixar que estas bebés que estão a nascer possam mudar o mundo para um mundo bem melhor, não deixar que os princípios éticos e morais se instalem ou voltem a ter a força que já tiveram, mas eles vão continuar a ter. Portanto, são tentativas que não vão levar a lado nenhum. Mas, no entretanto, nós todos temos que estar muito atentos, porque são práticas violentas que levam à morte. E no Brasil há um caso famoso em que morreram 12 crianças numa escola por práticas pouco
pouco comentadas e, portanto, temos que estar todos muito atentos. Mas voltando aqui às consequências do bullying, quais são elas? Os visados, eu não gosto muito de chamar vítima porque não há vítimas, não é? Mas pronto, termos da lei são vítimas, mas aqui para nós eu gostaria de chamá-los de visados, são aqueles que são o alvo destas práticas. As consequências, portanto, como eu dizia, para estas pessoas manifestam-se através destes sintomas. Distúrbios do sono, que está considerado o distúrbio do sono como uma situação endémica, porque já é uma percentagem muito alta de pessoas e de jovens com distúrbios de sono, problemas de estômago, porque é o chakra que vai metabolizar as energias mais densas, não é? E, portanto, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade constante, que leva à depressão, transtornos de ansiedade, como fuga para a frente, de tentar sair de um processo, e, portanto, não nos esqueçamos que a depressão fica muito presa no passado, a ansiedade projeta-se muito para o futuro, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos, o desejo da morte, o desejo até do sofrimento, para, de alguma maneira, entenderem o que se passa, neuroses, fobia social, e estes pensamentos destrutivos podem tender ao suicídio e ao homicídio, muitas vezes seguido de suicídio. E há isto, está estudado, há números para tudo isto. Muitas vezes os visados estão tão cansados de o ser, que vão arquitetando, vão tentando sair daquele sofrimento horrível que vivem constantemente e diariamente, e tentam ou pôr fim à sua vida, ou então pôr fim à vida daqueles que os perturbam. E como não aguentam o ato em si, após o ato praticam suicídio. E o número é altíssimo. O número é altíssimo. Ora bem, como podemos atuar nestes casos todos do bullying? O bullying tem as suas bases na intolerância e no desrespeito. Todos eles. E por isso todas as práticas de intolerância e desrespeito, se nós pensarmos um bocadinho, eu quando estava a preparar este estudo, dei por mim a pensar que estamos com índices altos de intolerância e desrespeito, não é? Em todo lado. Mas isto tem a ver com a ausência e é a antítese daquilo que Jesus nos ensinou, que é amai-vos uns aos outros. E quando nós amamos, nós respeitamos e nós toleramos as diferenças. Há também aqui como necessidade a educação e instrução, não só dos jovens, como também dos adultos, porque se nós entendermos que somos espíritos e que a nossa vida continua para além da vida atual, há sempre uma esperança, há sempre uma força. Nada é tão finito, nada é tão limitativo, não é? Há sempre uma oportunidade de nós procurarmos ajuda, porque sabemos que não estamos destinados ao sofrimento constante destas práticas de bullying, portanto não temos que procurar como saída a morte. E isto é essencial desde pequeninos, sempre foi e agora mais. Porque os visados neste momento, como eu disse há pouco, e as comunicações que vêm da espiritualidade por diferentes canais, são estas, é não deixar que estas gerações mais novas consigam vingar. E estamos a ver que os jovens são assediados de todas as maneiras e mais alguma. É álcool, são as drogas, é o assédio sexual, são os bullyings, é o desespero, jovens novinhos com problemas de sono, com depressão, com ansiedade, com uma série de situações. E depois procuram a fuga, procuram a satisfação naquilo que podem. Portanto, há aqui um processo
Há um livro de Ranieri que explica muito bem a ação das trevas sobre os humanos. Isto é tudo um processo, um grande processo determinado, com estes objetivos claros que nós já vamos estudando. Portanto, é urgente que nós eduquemos os nossos jovens. Portanto, a educação espírita tem recursos poderosos para agendar ou ajudar no trabalho educativo das famílias e mesmo das escolas, mostrando a condição atual na Terra, mostrando que esta condição atual na Terra é, portanto, transitória, não é? Portanto, nada é assim, portanto, tudo é muito grande e muito grave, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nada é finito. Portanto, se nós temos a consciência de que somos espíritos e entendemos o porquê que andamos aqui, também entendemos que temos soluções para os problemas e temos condições para os poder resolver com aqueles que também falam a mesma língua. E, portanto, não temos que sentir a solidão, que falávamos o outro dia, nem temos que sentir este peso tão grande, não é? E isso é importante para as famílias, para poderem estar atentas aos jovens, e é importante para os jovens mais crescidos, para poderem estar blindados ou protegidos em relação a outro tipo de situações que possam vivenciar ou ver os outros vivenciarem. Portanto, a infância é a fase em que estamos mais sensíveis. E eu, para lembrar aqui a questão da infância, como é que Allan Kardec que era um pedagogo e que se dedicava muito a esta questão do estudo e da educação dos jovens, ele perguntou um dia aos espíritos: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? E a espiritualidade respondeu: o espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais sensível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Está na pergunta 383 do livro dos Espíritos. E, portanto, é na educação dos pais e na educação das crianças que está a nossa forma de atuar. E a pergunta aqui era como é que nós podemos atuar. A prática do bullying começou a ser, eu já referi, aqui na Europa, começou a ser estudada, começou também a ser manifestada em larga escala, e eu queria trazer-vos aqui para entendermos um bocadinho melhor esta prática do bullying, a questão 754, também do livro dos Espíritos, 754. Quem tem o livro da Verdade e Luz está na página 417. E a pergunta que Allan Kardec fez à espiritualidade foi: a crueldade não provém da ausência de senso moral? E a espiritualidade respondeu: diz, o senso moral não se acha desenvolvido. Mas não digas que está ausente, pois ele existe, como princípio em todos os homens. Portanto, mesmo estes seres violentos que assim atuam e que assim praticam, também têm o princípio do senso moral, não é? É esse senso moral que mais tarde fará deles seres bons e humanos. Ele existe, portanto, no selvagem, mas ali está como o princípio do perfume no germe da flor, antes que ela desabroche. Portanto, está lá, mas ainda não desabrochou. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Desenvolvem-se conforme as circunstâncias lhes sejam mais ou menos favoráveis. Portanto, o que nós temos que criar é circunstâncias favoráveis ao nível da educação das famílias, ao nível das escolas, para que os jovens possam já crescer com outro mindset, ou seja, com outra maneira de pensar e de agir, para que este princípio se possa desenvolver com mais rapidez. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o desenvolvimento das outras, e a subexcitação dos instintos materiais, a sobreexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece, pouco a pouco, as dificuldades puramente animais. E, portanto,
uma coisa neutraliza a outra. E o que é que nós estamos a ver neste momento? Que há uma sobrevalorização dos materiais físicos, os tais materiais, os tais equipamentos tecnológicos dados a crianças muito pequenas, que vai bloquear o senso da fala, da escrita e do raciocínio da palavra. É um dos problemas. E depois crescem sem um desenvolvimento adequado a todos os níveis e com muito estímulo da violência através dos diferentes jogos que veem. É outro problema. E, portanto, o que é que vai fazer, como nos diz aqui Allan Kardec? Esta subexcitação dos instintos materiais vai sufocar o senso moral. Não é? Assim como o desenvolvimento do senso moral vai sufocar os instintos materiais. Portanto, o que uma pessoa tem que fazer, como já foi tempo, é desenvolver muito o senso moral. E para terminar, na 755, logo a seguir, perguntou Allan Kardec: como se explica que no seio da civilização mais adiantada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? A resposta foi: da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos se encontram alguns defeituosos, são, se quiseres, selvagens que da civilização apenas possuem os trajes. São lobos desgarrados no meio de cordeiros, espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados, podem encarnar entre homens adiantados na esperança de eles próprios progredirem. Porém, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva predomina. Estamos a atravessar, amigos, épocas exatamente de separação do trigo do joio, onde o joio, digamos assim, por estar a perder terreno, vai exacerbar a sua atuação e é o que nós estamos a ver por todo o lado. E, portanto, não vamos perder nem a fé, nem a esperança. Fiquemos alerta, porque é importante estarmos instruídos e sermos um pouquinho mais conhecedores de todas estas coisas que são pouco faladas em termos gerais ou genéricos. Eu aconselhava ainda quem tiver a leitura do livro Conduta Espírita, que foi psicografado ou escrito por Valde Vieira, que no seu capítulo 6º aborda o bullying, e o livro O Céu e o Inferno, que no seu capítulo 5º traz imensos exemplos de suicidas que já partiram para a pátria espiritual e que relatam neste livro as suas experiências e fazem e pedem ajuda e fazem assim, pelo exemplo falado, psicografado ou falado diretamente, não é? Por médiuns, a Allan Kardec, o processo todo que é vivido no plano espiritual. Para não se pensar que nós estamos aqui a falar, ou que o Espiritismo fala de cor, como já sabemos, não é assim, é de factos e objetivo. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto, queridos irmãos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos tudo o que temos e tudo o que somos, e te agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui a cumprir a tua vontade, na instrução, na partilha de conhecimento e no alerta para nós e para todos deste flagelo da sociedade dita evoluída. Que possamos ser teus instrumentos ativos na prática do bem e na transmutação das energias circundantes, para que assim possamos cumprir a nossa vontade e a vontade do Pai. E fica connosco, fica com todos, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, Suzy, ainda és capaz de ter um bocadinho para falar. Não vou dizer muito, eu gostei muito, é interessante porque realmente é um mal, digamos assim, que nos aflige, né? Nós vimos coisas da televisão e ouvimos falar, é aflitivo a crueldade com que se tratam os outros. É muito triste. Pronto, é só isso. Obrigada, Ainda Suzy. bem que tudo isto um dia terá um fim. Sim, É o sim. nosso consolo, é o nosso consolo. E não falta muito, não falta muito. Pois, Vai é ser forte, mas pronto. Amigos,
Muito boa noite a todos, até amanhã no nosso Evangelho do Lar. Suzy, um beijinho muito grande e Até amanhã, um beijinho também uma noite e até abençoada amanhã. e até amanhã, Deus, se Deus tá, assim até amanhã. permitir. Tchau. Beijinho.